Boa noite, pessoal. Eu sou a Melina, sou estudante de Educação Física, bacharel da UniFCV, à distância. E hoje a gente vem fazer um podcast com um atleta de Jiu-Jitsu faixa marrom de Carlos e conhecer um pouquinho da história dele para contar para vocês, né, aqui da nossa cidade. Ele é um atleta que representa, ele vai contando aí pra gente os campeonatos, tudo um pouquinho mais da história de como ele começou e o que ele faz até hoje, tá bom? Então, Carlos, se apresente para o pessoal e vamos lá. Bom, boa noite pessoal que está assistindo, boa noite Melina. Boa noite. Como você bem disse, né, meu nome é Ed Carlos, eu sou atleta aí de Jiu-Jitsu, né, já pelo menos uns 6 anos e meio aí nessa rotina aí de treino, competição, né, já estou um tempo aí nessa caminhada. É um esporte que eu gosto, muito suspeito em falar, né, a gente compete, dou aula, enfim, hoje pode-se dizer assim que mais da metade do meu tempo, pode-se dizer que bem mais da metade do meu tempo é envolvido aí com a arte marcial, com o jiu-jitsu. Então, bater um papo a respeito disso. E, bom, como que você começou? Por que você gostou, começou com essa arte, né, do jiu-jitsu? Conta um pouquinho pra gente. Então, isso aí é, assim, acho que esporte é algo que ele soma muito na vida da gente. Então, desde cedo, né, eu sempre fui muito envolvido com essa questão do esporte, sempre gostei muito de estar envolvido com essa questão do esporte. E esporte de competição, né, sempre fui muito competitivo, né, eu brinco que eu não gosto de perder nem no Paralímpico, então, eu sempre gostei dessa parte esportiva, né. Então, desde muito cedo eu joguei bola, já fiz vários esportes, né, já joguei bola, já tentei natação, já joguei vôlei, enfim, sempre envolvido, né. Mas o que eu mais me dediquei bastante tempo, assim, na minha juventude foi com o breaking, né? Eu fui competidor também nessa área, dança, né? Breaking, legal. Né? Inclusive foi para as Olimpíadas aí, então... Dá um podcast também. E eu fiz um tempo 13 anos, né, da minha vida dedicado ao breaking. Bastante tempo. E competi também, já fui a alguns campeonatos, né, a nível nacional aí. Então eu sempre fui muito ligado. E o jiu-jitsu ele entrou na minha vida de uma forma assim inesperada, né? Eu tenho um amigo meu, né, que sempre também estava ligado ao esporte, e um dia ele me convidou assim, de forma despretensiosa. Eu nunca aceitei, eu já fazia pedal, né? Estava no ciclismo, né? Então, assim, eu sempre fui muito focado. Não, estou fazendo ciclismo, vou continuar nesse ciclismo. Mas como eu também sou pai de família, tenho meus compromissos, o ciclismo já começou a ficar inviável pela questão do custo, né? Um esporte que não é tão barato, né? Então eu tive que abrir mão aí do meu meio de meu esporte, né? Que era a minha bicicleta, para poder arcar com os compromissos aí, né? E, enfim, é a realidade do nosso esporte brasileiro. É bem difícil para a gente que é amador conseguir se manter, né, nisso. E aí foi nesse problema que eu tive que vender minha bicicleta, né? Eu tive que vender minha bicicleta para pagar a conta. E aí eu, né, fiquei sem o que praticar. E aí eu acabei aceitando o convite desse meu amigo. E aí comecei com o jiu-jitsu. E assim, como é um esporte de competição, foi amor à primeira vista e, sinceramente, é bem provável que eu vá morrer fazendo isso. Olha só. É bem isso aí. E teve alguma coisa que no começo que você talvez, né, tentou regredir um pouquinho, falar, bem, não é isso? Ou sempre foi algo assim que você sempre gostou? Porque tem os desafios, né? No começo do jiu-jitsu a gente vê bastante, a gente apanha bastante, né, para aprender. Então, assim, tem muitas pessoas que às vezes param e não levam isso adiante. Como que você levou isso? Sim, então, como eu falei, né, eu sempre fui muito competitivo. E assim, na minha primeira aula eu fui treinar com um garoto lá de 15 anos e passei um apuro. E aquilo ali, pra mim, ele não foi um ponto negativo. Aquilo, na verdade, aguçou ainda mais a minha curiosidade de saber como que eu tô, né, muito maior, muito mais forte, não tô conseguindo lutar, né, com esse garoto. Aí eu falei, não, isso aí pra mim foi aquela virada de chave. Eu falei, eu vou aprender isso aqui, eu quero isso aqui pra minha vida, e foi isso aí que, no final das contas, que aguçou ainda mais. Então, sim, dentro do jiu-jitsu não teve até então, né, nenhum tipo de problema que fizesse eu pensar em desistir, mesmo as lesões, né? Então,
assim, a gente tem bastante quadro de lesão, como qualquer outro esporte. Acho que quando a gente fala em esporte e a gente começa a pensar no esporte para competir, né, a gente está sujeito à lesão e então assim, nunca foi um problema e até hoje tem as minhas lesões, a gente trata, né, sempre está muito bem acompanhado, mas nunca tive nenhum problema assim que me fizesse pensar em parar, né, em desistir, não. Na verdade, sempre vai dando mais gás ainda para voltar forte. Que bom. E assim, você falou que faz 6 anos que você faz já. Uns 6 anos. Então você, assim, consideravelmente chegou à faixa marrom até rápido, né, se for ver. E como que é a sua rotina de treino? Você treina com pessoas mais graduadas, todo dia? Como que funciona essa parte para você ter avançado tanto e a gente vai falar aqui dos campeonatos que ele participou, ganhou, para a gente saber um pouco, para a gente poder ter um espelho, né, que a gente possa fazer também. Bom, ritmo de treino, assim, a gente dentro do nosso esporte, né, eu sou suspeito em falar em esporte, mas assim, né, eu acho que o jiu-jitsu é muito mais que o esporte, mas assim, dentro do nosso esporte a gente tem uma certa... A gente precisa seguir alguns passos a passo ali. Vamos pensar dessa forma, de forma bem grosseira. Assim. A gente precisa seguir uns passo a passo. Eu acho que para quem compete, o treino é diferente da pessoa que é o lifestyle. Né? A gente chama de lifestyle aquela pessoa que tem a sua rotina de trabalho, tem os seus compromissos extras e faz o seu treino na segunda, quarta e sexta como uma forma de desestressar, né? Ter aquele momento para liberar suas endorfinas. Isso aí é o lifestyle. Então, em média, para você chegar numa faixa preta, né, que em tese, né, já é a última ali dentro do jiu-jitsu, tem as outras faixas, mas isso é uma outra situação, né, enfim, todo mundo sonha em chegar em faixa preta. Sim. Mas para você chegar nessa faixa preta, você tem que treinar pelo menos 10 anos. Nossa, então, bastante tempo. Bastante tempo. É 2 faculdades de medicina, verdade. Né? Então você tem que estar pelo menos 10 anos ali treinando, se dedicando, participando ali dos treinos diariamente, né, pelo menos 3 vezes por semana. Mas para quem compete é diferente, a gente não tem uma segunda, quarta e sexta. Para a gente todo dia é segunda, todo dia é quarta e todo dia é sexta. A gente treina, eu treino todos os dias, né, de segunda a sexta. E em época de competição a gente ainda abre os treinos para competição, só para quem puxa um pouco mais a intensidade. Então é todos os dias e aí a gente tem essa disciplina, precisa ter muita disciplina, muito foco para poder, né, aguentar esse ritmo, tanto psicológico quanto físico também, né? Então é bem complicadinho. Que legal. E campeonatos, assim, você já participou de muitos, você estava me falando um pouco aqui antes, né, de alguns importantes que você ganhou, viajou, como que é a questão, quais que você ganhou e como que ajuda, como que você mantém isso, né? Igual você falou, você trabalha em outra área, né? E ainda tem o seu tempo para treinar e competir, como que funciona? Bom, essa parte de competição, para nós, hoje eu sou um amador, eu não posso dizer que eu sou profissional, né? Mas assim, a diferença entre o profissional e o amador é que eu não vivo disso, mas os treinos e a carga horária, o ritmo ali é o mesmo. Mas essa parte é uma parte complicada para nós amadores, porque a gente sabe a dificuldade do esporte no Brasil, né? A gente está aí acompanhando sempre, sabe que para toda modalidade é difícil você ter um apoio, patrocínio. Então hoje o meu patrocínio sou eu e minha esposa. Ela me ajuda muito, me incentiva bastante com isso, né? Sempre está apoiando ali. Eu tenho uma escola, né? Eu comentei contigo antes dessa nossa conversa, eu tenho uma escola, que também é de onde eu tiro uma parte do recurso para eu poder estar indo competir. Isso, em relação à competição, a gente já disputou alguns, né? Um dos mais importantes aí que eu disputei foi o Campeonato Brasileiro de 2023, onde eu consegui sair vice-campeão, né? Recente, né? Foi recente. O Campeonato Sul-Brasileiro, que eu consegui sair campeão. Disputei um circuito da JP, que é um circuito de Abu Dhabi, né, que eles fazem aqui no Brasil, que eu também consegui sair campeão em primeiro lugar. E alguns Opens que a nossa federação, que é a CBJJ, né, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, junto à IBJJF, que é a Internacional Brasileira de Jiu-Jitsu, que é a Federação Internacional.
eles promovem esses eventos, os Opens, né, que a gente chama. Então, né, em 2024 eu consegui participar de 2 eventos da IBJ, da CBJJ, né? Foi o Open Curitiba, que eu consegui sair campeão, e o Open Floripa, que eu também consegui sair campeão. Que legal. É fruto de dedicação, né? Tem que estar... Pra vocês verem que não é pouca coisa, não sei se vai dar pra ver certinho na câmera, mas tem um monte de medalhas penduradas aqui e é tudo relacionado a jiu-jitsu. Então a gente tá com campeão, literalmente, aqui, né? Exato. E, bom, você me falou da escola, eu queria que você abrisse um pouco essa situação, porque você está passando adiante aquilo que foi bom para você, Sim. né? Como que funciona essa escola? Fala pra gente o nome, aonde fica, os alunos são adultos, criança, como que você trabalha? Bom, essa escola ela surgiu de uma oportunidade que o meu primeiro professor, né, ele já tinha, né, essa escola, ele já cuidava ali daquela escola, que é uma filial, na verdade, da nossa equipe matriz, que é a Norte Brasília Jiu-Jitsu, do professor Rui Pedro Venâncio, o mestre, né, Rui Pedro Venâncio. E ele tinha, né, esse meu professor, João Xavier, ele tinha essa filial. E aí ele passou num concurso, né, para a Polícia Militar em São Paulo, e aí ele me convidou se eu não queria assumir a escola, né. Só que na ocasião a escola era bem pequena, quando eu assumi ali, acho que tinha 2 adultos, né, 2 alunos adultos, e umas 14, de 10 a 14 alunos infantil. E aí eu assumi essa escola com essa missão de propagar, né, de difundir a nossa arte, né, a arte suave, o jiu-jitsu, para essa galera aí. Aí surgiu dessa oportunidade, né, que ele teve que, né, assumir o concurso dele lá, né, em São Paulo, e aí eu assumi. E aí a gente foi fazendo um trabalho ali, né, com a divulgação na rede social, foi fazendo um trabalho o boca a boca, convidando alguns amigos que já tinham manifestado interesse em começar, mas nunca tinha dado start, né? Continuei ali nessa conversa e foi crescendo. Hoje, entre adulto e criança, a escola está somando aí mais de 50 alunos. Olha só, como cresceu. Cresceu bastante. 2 anos aí de trabalho duro, né? Muito planejamento. E além de planejamento, eu acho que a gente, como professor, a gente não pode simplesmente ir lá e passar conteúdo, transmitir conteúdo. Eu acho que todo aluno, ele sente quando você faz aquilo de verdade, com gosto, né? E aí não fica só uma transferência de conteúdo, a gente troca ideia, a gente troca informação e aquilo ali acaba virando um divã também, né? A maioria dos meus alunos adultos são todos pais de família, pessoas que levam mais pro lifestyle ali, né? Então a gente acaba sendo professor, amigo e, de certa forma, psicólogo também, né? Eu fiquei sabendo, a gente conversando também, né? Você citou que tem um momento, né? Principalmente com as crianças, que você conversa, Sim. né? O pós ali, treino, tem aquele momento e eles compartilham, né? As suas experiências fora dali e o professor dá algumas dicas também do que eles possam fazer. Sim. E eu queria saber um pouquinho dessa questão das crianças, de que idade até que idade você leva, né, o jiu-jitsu para eles, como funciona? Então, como eu disse, para mim o jiu-jitsu é muito mais que um esporte, né? Eu tenho essa filosofia comigo assim, eu acho que isso aí eu não abro mão. Então, quando eu assumi aquela escola, até como eu te falei, eu não queria ser só uma pessoa que transmite conteúdo, né? Transmite posição, ensina a estrangular, ensina raspagem, passagem, guarda. Não queria só isso. Acho que já está saturado dessa galera aí no mercado, né? Então eu vim com uma proposta de realmente fazer o jiu-jitsu ser uma arte transformadora, que foi o que aconteceu comigo. Ajudou no desenvolvimento de caráter e personalidade e tudo. E como funcionou para mim, eu achei super possível e válido fazer esse trabalho também com as crianças. Então, hoje eu tenho ali 2 turmas, né? Até então só era uma, tive que abrir outra turma por causa da quantidade de aluno que veio chegando. Aí tenho esse momento realmente da conversa, né? Que a gente senta todo final de treino ali, a gente tem um momento onde a gente vai debater alguns temas que seja relevante e considerando o desenvolvimento também das crianças, né? Tanto que a gente divide a turma em dois períodos, o infantil 1 e o infantil 2, para não ter essa discrepância, né, muito grande aí na questão da idade e desenvolvimento também, né, cognitivo deles. Então a gente faz aquela conversa no final, abordando o tema como alimentação,
cuidado, né? A organização, a disciplina, o respeito, a parte... Vai muito além de Sim, só luta, sim, né? não, Eles levam pra vida exatamente, mesmo, eu né? acho que esse é o papel principal, não só do jiu-jitsu, mas qualquer outro esporte deveria ter essa questão tanto social quanto o desenvolvimento humano, né? Sim. Então a gente trabalha esses temas aí com eles, e aí só para constar, tem até um testemunho que eu achei bem bacana, né? Que eu sou um cara que eu gosto muito de ler, sempre gostei bastante de leitura. E a gente, numa dessas conversas, eu, né, chamei a atenção deles para a necessidade de adquirir esse hábito de leitura, porque o cérebro é um músculo como qualquer outra parte do nosso corpo, qualquer músculo do nosso corpo. Sim. Então, se a gente exercita o nosso corpo, né, ali através dos exercícios, né, você melhor que eu vai saber falar, né, formando aí a educação física, a gente precisa exercitar o nosso cérebro. Não tem como eu fazer meu cérebro pegar peso. Então, como que ele faz para se exercitar? Através da leitura, através de hábitos saudáveis, através de menos tela, mais livro, enfim. Olha que bacana. E aí a gente foi trocando essa ideia, e uma das mães me mandou uma mensagem que a primeiro momento eu até assustei, que ela mandou assim: olha aqui, professor, e uma foto. Na hora eu fiquei até com medo de abrir a foto. E aí, a hora que ela abriu a foto, era o filho dela, né? Um garoto aí de 10 anos, que ela falou que nunca tinha conseguido fazer ele sentar na beirada de uma mesa para poder ler um livro, e ele estava lendo livro. Então, que alegria para a mamãe, mim, né? Para a mãe e para mim, né? Sim. Porque a hora que eu vi aquilo assim, eu entendi de forma prática aquilo que eu sempre ouvia dos meus professores quando eu era mais jovem, né, na época do colégio. Que a maior felicidade de um professor às vezes não é o aluno passar de ano, nem nada disso, é ele entender a importância, não é? E no final das contas o que a gente quer é isso, não quero que eles façam nada mecânico. Para mim, eu acho que se eles entenderem a importância de fazer de forma natural, sem nenhuma carga, né? Eu acho que daí eu tô cumprindo a minha missão, e eu fiquei muito feliz com esse testemunho da mãe, né? Que legal, gente. E eu fiquei sabendo também que tem, eu acho que 2 autistas na sua turma. Isso, exatamente. E como que eles vão, como que eles reagem bem também, como que funciona? Como que é o atendimento para eles? O jiu-jitsu é o que eu falo, para quem estiver assistindo. Se você não conhece a modalidade, a arte, o esporte, passe a conhecer. Vai ser transformador, eu te garanto. Eu tive um contato, né, pessoal da escola lá, da academia, que fica dentro da, né, minha escola fica dentro de uma academia, me informou aí que iria uma mãe lá que ficou interessada em colocar o filho dela, só que o filho dela era autista, e ela ficou um pouco receosa pelo fato de ser uma luta e tal. E a gente sabe que o autista ele tem algumas dificuldades com a questão da hipersensibilidade, tem o hiperfoco, tem toda essa questão aí que a gente precisa cuidar. E assim, eu sou um cara, igual eu te falei, eu gosto de ler muito, estudar muito, e eu já vinha estudando alguma coisa nesse sentido para essas finalidades. Falei, uma hora aparece lá, eu preciso ter pelo menos o mínimo de conhecimento para poder abordar de forma correta, para não gerar constrangimento e nem, né, trabalhar de forma errada, né? A gente tenta fazer de forma mais assertiva possível. E essa mãe me veio, e aí eu comecei ali o trabalho com ele, conversei com os meus alunos antes: olha, a gente vai ter uma visita, o nosso amigo ele tem essa necessidade de atendimento diferenciado, enfim. E aí ele apareceu lá, e a gente, super receptivo, conversava muito bem, o garoto conversa, né, com a gente lá até hoje. E a gente foi trabalhando ali, sentindo a dificuldade dele, atendendo as necessidades dentro do que era possível para ele, enfim. E aí ele foi se adaptando, né? Foi se adaptando à nossa forma de ensino, à nossa metodologia. E aí ele até tem um testemunho muito legal, assim, que deixou até inclusive emocionado, que a mãe dele me mandou também, no privado, um vídeo. E ele editou inclusive esse vídeo depois e colocou no Instagram. Certo. Ele é uma figura, esse meu aluno é uma figura. Ele editou o vídeo que ele estava comendo feijão com farinha. Foi uma coisa assim. Ele não comia? Não, a mãe dele falou depois no privado ali, né, no WhatsApp, que ele tem 11 anos, né? Que em 11 anos foi a primeira vez que ele colocou feijão com farinha. Isso fruto das nossas conversas. Porque também com eles a gente faz esse trabalho de conversar e importância. E eu lembro que nesse dia ele falou que queria ser muito lutador, ele estava, né, o hiperfoco dele inclusive era luta. E aí a gente foi conversando, eu falei, poxa vida, mas como que
né, um lutador de jiu-jitsu não come, se alimenta, tem que se alimentar direito e tudo. E a gente foi nessa linha, assim, nada forçado, algo assim muito natural da relação humana, né? Eu acho que é um atendimento, assim, que as pessoas falam muito sobre inclusão, né? Inclusão daqui, mas às vezes as pessoas, será que sabem realmente o que é inclusão? O que é inclusão? A inclusão, eu não acredito que a inclusão seja um manual, sabe? Você pegar lá a inclusão, não, eu não acho que é... Levando num lado natural, né? Natural, eu só tratei ele como eu gostaria de ser tratado, simples assim. Respeitando em todos os momentos, é claro, as limitações que eles têm, né, infelizmente é uma condição, mas não tive nenhum problema em conversar sobre isso, e se ele, né, reagisse de forma um pouco avessa, tá tudo tranquilo, a gente ia continuar trabalhando, mas ele absorveu super bem e tá treinando até hoje. A gente sempre, quando vai para algum evento da escola, eu faço questão que ele vá para poder interagir, e a mãe dele assim tá super orgulhosa dele, e eu também, né, como professor a gente fica, nossa, legal, fascinado. E de que idade até que idade que é os seus alunos, do infantil até o adulto? Ou hoje eu tô com uma turma lá de infantil 1, né, que vai de 6 anos até 10, e infantil 2 que vai de 10 até 13 anos de idade. Né? E adulto vai até? Adulta de 14 até 99, se puder aparecer lá, a gente tá. Que bacana. E para concluir, eu gostaria que você me falasse o que o jiu-jitsu pode ajudar a gente, a nossa cidade, de modo geral, né? Como competidor, como pessoa, enfim, desse uma conclusão do que é o jiu-jitsu, né, na nossa vida. Bom, o jiu-jitsu, hoje, eu tenho para mim o seguinte: nós precisamos entender o esporte, aí eu vou falar do esporte no contexto geral, certo? O esporte, ele é uma forma preventiva. Eu entendo o jiu-jitsu e outros esportes como uma prevenção. A gente investe muito em saúde, né? A gente paga muita coisa relacionada à saúde e tudo. Gasta muito com remédio, vamos pensar assim. A gente gasta muito com remédio, mas a gente não trata de fato a raiz. Então, se todo mundo entendesse o esporte como um modo preventivo, eu acredito de fato que esse gasto que a gente gasta com medicamento diminuiria um monte. Se a gente pensar que o jiu-jitsu ou qualquer outro esporte, ele é um antidepressivo natural, o tanto de problema que a gente... pessoas doentes, sim, né? Com certeza. Então, assim, para mim, o jiu-jitsu, agora voltando para o meu esporte, né, que hoje eu pratico, o jiu-jitsu é uma ferramenta incrível de transformação de pessoa, de caráter, de estilo de vida. Ninguém entra no jiu-jitsu e se mantém igual. O cara que entrou magrinho, lá todo tímido, sem muita perspectiva, depois de 6 meses ele já está com uma postura mais firme, uma autoestima mais elevada, porque ele entende o potencial dele. E aí eu falo no potencial e no sentido amplo, como pessoa, como marido. O cara não vai querer ficar perdendo, o que ele vai fazer? Pô, eu preciso me alimentar direito para mim conseguir treinar. O cara vai se alimentar direito. Pô, o cara tem uma dificuldade ali na rua, na casa, na família, ele vai começar a entender, cara, eu sou um cara diferente, eu tenho condição de resolver meus problemas, porque dentro do tatame você está resolvendo problema toda hora. É um cara de 130 quilos em cima de você, eu preciso sair daqui de baixo. Então isso aí, ele traz para a nossa vida cotidiana muita lição. O tatame, ele traz muita lição de superação, de comportamento, de humildade, porque dentro do tatame você entra faixa branca e vai treinar com faixa colorida. Aí você entra como um juiz e juiz faixa branca e vai treinar com, não menosprezando a classe, mas você vai treinar com gari faixa preta. Aí você tem que cumprimentar o cara como um graduado, respeito porque ele é mais graduado, aí você trabalha a sua humildade. Sabe aquele negócio do ego? Eu sou o juiz. Não, cara, aqui você é um faixa branca e o gari é o faixa preta. Você é um faixa branca e o médico é o faixa azul. Você é um faixa preta. Respeito, a hierarquia, exatamente, né? Exatamente. É um dos princípios que que o jiu-jitsu norteia, né? Muito essa questão da hierarquia, do respeito, e que infelizmente a gente vem observando que está se perdendo, né? Então, assim, o jiu-jitsu ele tem como esse pilar, né, básico, esses fundamentos, e a gente precisa entender que isso, para a nossa sociedade, é muito importante. Então, o jiu-jitsu é uma ferramenta gigantesca de transformação de saúde, psicológica, saúde mental, enfim.
Que legal, que venha mais e mais atletas, alunos, assim como você, né, que venham ser espelho, porque isso a gente leva para a vida. E como ele falou, né, não é só o esporte, ele reflete em tudo que a gente faz. Então que essa história que a gente ouviu hoje venha fazer a gente ser pessoas melhores, por onde a gente vai, né? E que esses alunos aí que você está tendo ali dentro venham crescer com essa mentalidade, né? E venham competidores para a nossa cidade, para Maringá, falando aqui da história da nossa cidade, de pessoas dentro, né, que fazem esporte, que às vezes ninguém conhece, mas olha como ele foi campeão, né, de várias categorias e hoje é um professor, tem uma escola, Grilo Jiu-Jitsu, é competidor e está criando competidores. Agora mesmo vai ter um campeonato, já fiquei sabendo que vai vários alunos e isso é muito bom para nós. Então, encerramos por aqui. Muito obrigada, de Carlos, pela sua presença. Obrigada a vocês e tenham uma boa noite.